Tá quente aqui, irmãos? Bom dia para todos! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Danilo e junto com minha linda esposa Carol, a gente serve os irmãos lá na região oeste da igreja e tem sido uma semana bem corrida, irmãos. Várias coisas acontecendo, estudos bíblicos, planejamento para a nossa Conferência Brasileira de Missões, a campanha de férias, ensaios para a conferência, várias coisas têm acontecido na semana. Mas se tem algo que aconteceu na semana, todo santo dia, foi que choveu. Meu Deus, choveu pra caramba. Tem roupa no varal desde segunda-feira que é pra secar. Obrigado. E eu já lavei 3 vezes e vai e chove em cima, e vai e chove em cima de novo. Mas vai dar certo, gente. Tranquilo. Que recentemente, pra quem não sabe também, eu e a Carol nos casamos. E a gente dividiu as tarefas. A Carol faz a comida e eu lavo a roupa lá em casa. E eu estendo a roupa também. De lavar a roupa é só colocar na máquina. E você coloca de novo, como chove bastante. Mas, Danilo, por que você está falando disso? Esse mês choveu bastante, irmãos. E não foi só percepção. Eu fui atrás para saber, a média do mês de janeiro é de chover cerca de 218 milímetros acumulado no mês inteiro. Choveu 480 esse mês, choveu 217%. O que é bom, né, para as empresas aqui de São Paulo. Mas, não, Danilo, por que você está falando disso? Vamos falar sobre um tema na Bíblia muito interessante, chamado tempestades, que estão ali em diversas partes da Bíblia, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, que significam e que representam vários momentos difíceis da vida da gente, e que eu e você, a gente passa, e que não é fácil. Vamos lá comigo, irmãos, em João capítulo 17. O título da nossa aula de hoje é Tempestades Espirituais. Obrigado, pessoal da Sul, de abrir a casa pra gente aqui hoje. A gente tá sem casa hoje. Tá sem luz em casa. Aqui em João capítulo 17, a gente vê uma oração de Jesus. Versículo 10. Queria que vocês fossem lá comigo. João 17, versículo 10. Os papéis aqui. Deixa eu arrumar. João 17, versículo 10, diz assim: tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, Jesus orando. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que havia sido destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu gosto muito dessa escritura, irmãos. Jesus aqui está orando por cada um de nós aqui, aliás. E Jesus fala assim para Deus: enquanto eu estive aqui na terra, eu estive protegendo cada um deles. Eu estive protegendo cada um dos discípulos que o Senhor me deu, pelo nome que o Senhor me deu. Mas agora, Pai, eu vou para ti. Eu estou indo embora, mas eu peço uma coisa, que o Senhor esteja com cada um deles. Eu não peço para que você os tire do mundo, porque aliás eles têm uma missão para ser cumprida, eles têm que evangelizar todas as nações. Mas enquanto eles estão aqui, eu peço, por favor, proteja-os. E que nesse tempo, eles possam ser um só. Jesus está deixando claro aqui que provavelmente várias situações difíceis iriam acontecer, sim, na vida dos discípulos. E que tempestades iriam passar na vida deles também. Tem uma outra escritura que fala disso. Eu queria que vocês fossem comigo lá em Jó capítulo 1. Vamos lá. Vamos aprender um pouco da história desse cara, que a gente já conhece, mas Deus fala a primeira tempestade com ele. Jó capítulo 1, versículo 6. Lá diz assim:
Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: repara no meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que já não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Amém. Eu fico imaginando a situação, um pouco da uma janela espiritual abre aí, e fala que os anjos estavam conversando com o Senhor, e aparece Satanás, e o Senhor pergunta para Satanás: de onde você veio? De perambular pela terra. E ele abriu a boca. Você reparou no meu servo Jó? Eu imagino o Jó chegando na situação, tipo, por que você foi falar de mim aqui? Estava quieto aqui na minha. Você reparou no meu servo Jó? Ele é repreensível, ele teme ao Senhor de verdade. E Satanás: mas também está fazendo tudo para ele, você está dando tudo de graça para ele, é lógico que ele vai temer desse jeito. Mas pega ele para você ver se ele não vai te amaldiçoar na sua cara. Deus fala: pois bem, tudo que ele tem é seu, mas somente não toque nele. Qual que é o ponto aqui, irmãos? A Bíblia fala que Satanás, em 1 Pedro, é como um leão que está rugindo, querendo atacar, mas ele não pode atacar a não ser que Deus permita, a não ser que Deus autorize a situação. O que eu aprendo daqui é que nada acontece a menos que Deus permita ou que Deus faça acontecer. Amém. Literalmente, ou Deus está fazendo acontecer algo na sua vida, ou Deus está permitindo algo acontecer na sua vida. Tudo que é bom que passa com você, ou Deus está fazendo acontecer, ou Deus está permitindo que aconteça. Tudo que é ruim é difícil na sua vida também. E ruim depende do jeito que você olha também. Tudo que é complicado e difícil, Deus está fazendo acontecer, ou Deus está permitindo que aconteça. Amém. Vamos lá comigo em Daniel capítulo 7. Vamos lá, Danilo. Vamos. Estão comigo, irmãos? Irmão. Vou ver algumas escrituras aqui hoje. Daniel capítulo 7. Vamos. Já viu o sonho de Daniel aqui, que é paralelo ao sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7, no versículo 23. Diz assim: ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Essa aqui é uma escritura paralela a Daniel capítulo 2, em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, muito tempo atrás, cerca de 550 a.C., ele tem um sonho e fala sobre 4 reinos: o reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino de Alexandre o Grande, macedônico, e o Império Romano. E aqui fala paralelamente sobre esse 4º reino que a gente sabe que é do Império Romano, que esse reino, esse império teria 10 reis. E depois desse rei, viria um outro rei que faria coisas terríveis, que ele falaria contra o Altíssimo, oprimiria os santos e tentaria mudar os tempos e as leis. Vários comentaristas, eles concordam que esse rei foi um cara chamado Nero, que literalmente acendia e colocava fogo em cristãos nas fogueiras para as festas que ele dava. Esse é o grau de perseguição que a igreja estava tendo sobre o domínio desse cara. E fala que nesse tempo, depois desse tempo, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Algumas versões falam de 2 tempos e meio. E a mesma expressão utilizada em Apocalipse, Deus fala aqui que é um tempo que Deus permitiria que Satanás pudesse agir na vida dos discípulos, pudesse trazer tempestades sobre a vida de cada um de nós, pudesse talvez provar nos nossos corações, mas Deus autorizando. Nosso primeiro ponto, irmãos, é: Deus permite porque as tempestades nos purificam. Deus permite que passemos por dificuldades, por tempestades, porque as tempestades nos purificam. Vamos lá comigo em Provérbios, capítulo 10.
Fala, Danilo. Pega. Esse tema tempestade está na Bíblia inteira, irmãos, como vocês sabem. Mas aqui em Provérbios capítulo 10, no versículo 25, ele fala assim: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Depois de uma tempestade, depois de uma situação difícil, você e eu, a gente sabe o que ele está falando. O ímpio, a pessoa que não se prega a Deus, a pessoa não se arraiga a Deus, essa pessoa nem mais existe. Não é que ela está fraca, não existe mais. Mas a pessoa que teme a Deus permanece firme para sempre. Não só aqui em Provérbios nós temos esse conceito, mas também em Mateus, Jesus fala das mesmas coisas. Vamos lá comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 é uma passagem muito conhecida por nós. Jesus fala sobre construir uma casa aqui. E você não precisa fazer engenharia para entender que para construir uma casa tem que ter um terreno forte. No versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus deixa bem claro aqui, irmãos, que a tempestade vai vir com uma coisa, para mostrar os que realmente têm se focado na palavra de Deus e os que realmente não se têm arraigado na palavra de Deus. A tempestade vai vir para uma coisa, para separar esses dois tipos de pessoas. Isso é bom, porque tem a parte positiva. Se você faz isso, isso vai dar certo. Se você se foca na palavra de Deus, você vai permanecer fiel até o fim, e você vai estar com Deus nos céus um dia. Mas tem outro lado também. Se você não faz isso, se você não coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, significa que você vai cair, você vai quebrar a cara, que você não mais existirá. Portanto, o que a gente precisa entender, irmãos, é que tempestades nos mostram a soberania de Deus. E você tem que estar pensando na soberania de Deus nesses momentos. Porque Deus, Ele vai estar querendo te ensinar alguma coisa por meio dessas situações. Deus vai estar sempre querendo enviar uma mensagem. É como se fosse o carteiro de Deus, o Sedex de Deus. Ele vai fazer questão de que a mensagem seja entregue. E outra tempestade aconteça até que você entenda a mensagem. Isso aconteceu com Jó. A gente estava lendo sobre Jó. Vamos voltar a ler sobre Jó. Isso aconteceu com Jó. Vamos lá comigo em Jó, capítulo 40. Vamos lá, Danilo. Vamos ver as várias escrituras aqui hoje, irmãos. Ei. Jó, capítulo 40, no versículo 1. Prega. Diz assim: dizendo o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó por meio da tempestade: prepare-se, como um simples homem que é, eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? É uma escritura. Deus está mandando a mensagem para Jó por meio da tempestade. E ele pergunta: quem que é você para fazer essas perguntas para mim? E Jó responde: eu falei uma vez, vou colocar meu ombro no meu ombro, não vou falar mais nada. E foi isso que eu disse a primeira vez, e não vou falar mais nada depois. E depois Deus fala com ele por meio da tempestade: eu que te criei, e eu sei o que é melhor para você. Você é tão forte quanto Deus para saber, você sabe das coisas que eu sei para saber o que é melhor para você? Vejam, Jó nunca amaldiçoou a Deus, mas ele nunca se rendeu a Deus plenamente, até esse momento. Ele não tinha se rendido aos planos de Deus.
Irmãos, o que você está passando, o que eu passo muitas vezes também, o que a gente passa por meio de tempestades, você tem que parar para tentar ouvir a voz de Deus. Que Deus está querendo ensinar alguma coisa. E se você prestar bem atenção, você vai ouvir e vai ver Deus trabalhando na sua vida por meio de qualquer situação. E eu falo ouvir a voz de Deus não de uma forma que Deus está falando literalmente com você, no pequeno que assim está conversando com Deus, mas por meio da palavra de Deus e por meio dos irmãos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Qual que é o ponto? Tempestades vão vir para purificar o seu coração, para mostrar do que realmente você é feito. Você tem colocado a palavra de Deus em prática na sua vida ou não? A gente fala aqui, você vai colocar a palavra de Deus em prática e tal, é legal. Se perguntar para vocês, quem acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus aqui. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Todo mundo. Mas no momento da tempestade, quando a coisa aperta, é aí que a gente vê quem está acreditando em Deus de verdade ou não. Quem está confiando em Deus de verdade ou não. A gente vive num tempo, irmãos, em que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você olha para o lado e, nossa, se eu tivesse naquela situação, talvez eu poderia dar mais no meu coração para Deus. Se eu tivesse um emprego melhor, se eu estivesse namorando, se eu estivesse numa universidade melhor, se eu estivesse daqui, se fosse diferente, eu poderia dar mais no meu coração para Deus. Deus sempre está falando com você também na tempestade. Deus está te querendo ensinar coisas para o seu bem. O que acontece é que quando aperta a coisa, muitos são ateístas na prática e passam a não confiar mais em Deus. Se você não confia em Deus, você não acredita em Deus em toda a essência e plenitude de Deus. Se você não tem confiado em Deus, você tem agido como um ateísta na prática, um ateu na prática. Essa é uma mensagem que há alguns, acho que 1 ano e meio atrás, o Raul falou comigo. E eu estava sobrecarregado com todas as coisas. Eu falei, Raul, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse formado, se eu tivesse isso e aquilo. Ele falou, Danilo, não. Esse momento vai chegar, eventualmente, e você vai ver que não tem nada a ver. É uma coisa do seu coração. Como você enxerga as coisas. Se você tem confiado em Deus ou não. Quem está no controle é Deus e não você. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, isso é bom. A gente quer estar no controle das situações, mas queira colocar Deus no controle das suas situações. Isso é bom, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo. Deus purifica os nossos corações por meio das tempestades, amém? Amém. E a gente tem que ter a convicção, irmãos, de ter nossa fé fundamentada na palavra de Deus. Para onde você corre quando a coisa aperta? Para pecado? Para relacionamentos? A gente tem que correr para a palavra de Deus, em oração, buscar a ajuda dos irmãos para estar fiéis a Deus, amém? Amém. Vamos voltar lá em Jó, capítulo 42. Eventualmente Jó entende a mensagem. Deus passa repreendendo ele o capítulo inteiro. Ele faz isso bem, aliás. No versículo 1 fala assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que não podia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó na cinza. Finalmente Jó entende. Finalmente cai a ficha. E toma um tempo para Jó entender aqui. Às vezes tem tempestades na sua vida, irmãos, e na minha vida já faz um mês que está acontecendo. Já faz um ano, já faz 5 anos que está acontecendo. Eu falo uma coisa: você não aprendeu a mensagem ainda? Provavelmente você não aprendeu a mensagem ainda. Deus vai fazer questão de que você aprenda essa mensagem, que você ouça a voz de Deus, até que você mude o seu caráter, mude algum pecado e se fortaleça em cumprir a palavra de Deus. Isso é permanecer na palavra de Deus, se você cumpriu ou não. O problema é que muitas vezes, aqui, o que a gente vê aqui na vida de Jó, que ele entendeu, e depois disso a vida dele foi bem diferente. No versículo 12, aliás, fala que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Então tinha um trecho da vida dele e outro trecho da vida dele. Enquanto ele não entendia a soberania de Deus, e depois quando ele entendeu que Deus está no controle. Às vezes você tende a voltar, e eu também, ao capítulo anterior.
e quer fazer as coisas do seu jeito. Como a gente pode identificar se a gente não se apoiar nas poderes de Deus? Por amargura. Quando as coisas não acontecem do seu jeito, muitas vezes você fica amargurado. Fala, Danilo. Não só amargurado uns com os outros, talvez seja até mais fácil de lidar, porque Deus conversa e se resolve. Tem 2 irmãos que são muito especiais para mim, é o Rafa e o Baldo. Eles moram junto lá na república deles. E os dois aqui nem cão e gato, os dois se amam muito e se odeiam muito quando se vê. Alguns dias atrás, o Rafa conversou comigo: Danilo, eu tô amargurado com o Baldo. E eu não queria falar para você porque eu sei que você vai falar para mim. Que tem que conversar com ele. Eu falei: exatamente, Rafa. Quando você se aproxima bastante de alguém e você passa a confiar, as emoções aumentam, você confia muito e você ama muito a pessoa e você fica muito triste com a pessoa se a pessoa pega contra você. Eu não duvido que todos vocês amam muito a Deus, por isso que vocês estão aqui, mas fala uma coisa: muitas vezes vocês ficam tristes com Deus e amargurados com Deus também. Vou falar uma coisa para você: se as coisas não acontecem desse jeito, isso é bom, entenda isso, é do jeito de Deus. Deus está querendo ensinar coisas para você, por meio da tempestade, para que seu coração seja purificado. Amém? Amém. Vamos lá, Danilo. Nosso segundo ponto. Prega. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 8 agora. Fala, Danilo. Vamos lá, Danilo. Mateus, capítulo 8. Tem outra tempestade aqui. Vem lá. Mateus, capítulo 8, versículo 18, diz assim: Amém. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. O cara está animado aqui. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ali no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos do mar e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? De novo Jesus surpreendendo a todo mundo. E no comecinho, fala que Jesus, ele vê a multidão e ele fala para eles o seguirem. E chega o mestre dali e fala assim: Senhor, eu vou te seguir a qualquer lugar que você for. Jesus fala para ele: eu estou indo nessa direção, a gente não tem casa, não tem lugar para a gente ficar, mas se você quiser, é nessa direção que a gente vai. E o cara provavelmente fica. Beleza, manda um cartão para chegar lá. Aí chega um outro cara, um discípulo de Jesus, que provavelmente não tinha feito isso de dinheiro. Ele falou assim: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Não que o pai dele estava morto e enterrar o pai dele, ele queria cuidar do pai dele até a morte dele, para que depois ele seguisse Jesus. Jesus fala diretamente para ele: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Jesus está falando: existe uma coisa que vocês devem colocar em primeiro lugar: o reino de Deus. E depois disso, eles entram no barco, os discípulos seguem Jesus. Está todo mundo no barco, não precisa entrar no barco. Eu não gosto muito. Uma vez eu fui numa escuna, tipo, eu tinha 15 anos de idade já. É uma situação, sei lá, não gostei do negócio mexendo toda hora. Mas enfim, eles entraram no barco, não uma escuna do ano 2000, é 2 anos atrás, acho que era mais tenso esse barco. E eles estavam ali e de repente chegou uma tempestade que fala. Não, eles já estavam vindo também de tempestade, não, de repente chegou uma tempestade. E muitas vezes tempestades na sua vida, na minha vida, chegam de repente também. Você está animado, você está ali, pum, cai tudo. E parece que não sabe onde está pisando. Verdade. E o que acontece? Os discípulos ficam desesperados, os apóstolos ali, os discípulos de Jesus estavam treinando, ficam desesperados, e Jesus está dormindo. Eu literalmente estava pensando sobre isso. Acho que Jesus tinha um sono muito pesado, número 1. Ele estava em paz também, esse é o ponto da passagem. Mas acho que ele tinha um sono muito pesado, né? Tipo, o barco já naturalmente mexe.
Estava tendo uma tempestade, a água estava entrando no barco e Jesus estava dormindo. Aqui, se você for tentar acordar o Luca uma vez, irmãos na cara lá, tipo, você grita com ele, você encosta nele e ele não acorda. Enfim, mas Jesus estava com um sono muito pesado aqui. E depois ele acorda, os discípulos acordam e ele fala: Jesus, salva-nos, porque o barco vai afundar. Jesus fala: vocês não entenderam ainda, seus homens de pequena fé? Ele levanta, repreende os ventos, e repreende a tempestade, e tudo se faz em completa bonança. Muitas vezes tempestades vêm de repente, irmãos. E numa tempestade você sempre pode agir de duas formas. Ou você age como Jesus, entendendo a soberania de Deus. Deus está no controle. Não está fácil, mas Deus está no controle da situação. Ou você age como os discípulos aqui, totalmente desesperados. Tipo, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu na minha vida. Meu Deus, não acredito que, nossa, aquela pessoa caiu da fé. Nossa, uma pessoa caiu da fé. Quando todo mundo sabe que biblicamente isso acontece. E você fica: meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Você fica desesperado. Esse é o termo que eles ficaram: sem esperança. Como você vai agir frente a essas tempestades? Você pode agir entendendo a soberania de Deus, ou totalmente desesperados. Me anima muito ver o coração de um cara que tem mudado muito recentemente. Eu tenho acompanhado ele nos últimos estudos só, que é o Vander, que está aqui e vai ser batizado hoje no Reino de Deus. O Vander viu que na vida dele antes estava tudo certo, assim, tipo, tudo certo na vida dele. E depois que ele começou a estudar a Bíblia, a coisa ficou um pouco mais difícil. Coisas na família, ele perdeu o trabalho dele. E ele me disse ontem, antes de ontem, sobre a Bíblia, ele falou: Danilo, eu nunca tive tanto em paz na minha vida como agora. Amém. E eu não sei como isso está acontecendo, porque eu teria muitos motivos para estar desesperado aqui agora, mas eu sei que eu estou fazendo o certo. Amém. E eu sei que Deus está no controle, e Deus está me ensinando coisas. Deus está falando por meio das tempestades. O Wander aprendeu isso. Amém. Eu vou falar uma coisa: você aprendeu isso quando você estudou a Bíblia também. Verdade. O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo muitas vezes? Muitas vezes você quer estar no controle e você não. E quando não está no seu controle, você fica desesperado. Não se desespere, irmão, e simplesmente se baseie na palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus. Uma pessoa aqui na Bíblia mostrou o segredo de fazer isso, que seria muito aleatório falar assim: faça isso. Não, a Bíblia fala de como fazer isso. Vamos lá comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, uma passagem muito conhecida também por nós. Paulo diz aqui: segredo, ou segredo. Você fala segredo, é curioso, né? É um segredo. Vou contar um segredo para vocês, irmãos. Paulo, na verdade, vai contar um segredo para vocês. No versículo 4, Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Ele fala duas vezes já, mostrando que é uma decisão que você faz. Não, espere uma situação feliz acontecer para você ficar alegre. Não, alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de bom e excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põem em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O que Paulo está falando aqui? Orem! E espiritualmente não vai fazer sentido, mas vai trazer paz ao seu coração. O que Paulo ensina a gente a fazer aqui é treinar a nossa mente. A treinar a nossa mente para entender o que realmente é bom nessa vida. Eu lembro também, o ano passado, o Raul falou para mim assim: Danilo, você está totalmente com a mente destreinada. Eu falei: eu nem sei o que significa isso. Nem sei o que significa esse termo, mente destreinada. Ele falou: você tem que treinar a sua mente para entender o que é bom nessa vida.
E você tem que amar mais a batalha do que a vitória. Você tem que amar mais o processo do que o resultado. Por quê? Porque resultado final você vai ter no final da sua vida, quando você morrer. Se você ficar esperando tudo ficar certo à sua volta para você, aí sim ficar feliz, você vai viver infeliz pro resto da sua vida. Você tem que treinar sua mente para entender que Deus tem o controle primeiramente. Isso é legal. E Deus vai proteger a sua mente e o seu coração. Você sabe, assim como eu, que uma vida de discípulo não é tão simples assim. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus não disse que ia ser fácil, um pouco. Mas é a melhor vida de todas. É a melhor vida que eu e você pode ter. Mas para treinar nossa mente, isso precisa de algumas coisas: disciplina, caráter e força de vontade. Se você quer treinar na academia, isso precisa de disciplina, caráter e força de vontade. Se você quer treinar jiu-jitsu, isso precisa de disciplina, caráter. Se você precisa treinar alguma coisa, precisa de disciplina e caráter e força de vontade. Ah, eu não sinto vontade. Não interessa se sente vontade. Esse não é o ponto. Ninguém perguntou se você sente vontade. Quando você não sente vontade de treinar na academia, você vai na academia. Depois que você está na academia e você faz, você sente bem depois. Você fica, nossa, foi bom aí. Depois que você faz o que você tinha que fazer, você se sente bem. Mas no começo você fala assim, não quero fazer isso. É sua opção, no fundo. Mas você querer fazer isso ou não, não mostra caráter da sua parte. E se você quer treinar a sua mente, se eu querer treinar minha mente para estar firme com Deus no meio das tempestades, a gente tem que estar com disciplina, força de vontade e caráter. E tem muitas pessoas que querem se mostrar fortes por fora, né? Bombado, trincado, como falam, né? O cara tem um braço desse tamanho, deve fazer uma tatuagem do Popeye e tá chorando na hora da tatuagem, porque não consegue controlar mentalmente a dor. Você tem mostrado-se forte por fora só, e tem sido bem fraco por dentro? É possível viver desse jeito. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, você vai aguentar. Vai chegar um momento que você vai explodir, porque você não tem se arraigado na palavra de Deus. Eu quero animar vocês, irmãos. Se existe uma situação que a gente precisa estar com disciplina, força de vontade e caráter, é durante as tempestades. Porque é aí que seu coração vai ser exposto do que é feito ali dentro. Se alguém está firmado na palavra de Deus ou não. Eu queria falar do último ponto com vocês. Vamos lá. Vamos lá em Provérbios, capítulo 24. Prega, Danilo. Provérbios, capítulo 24. Estão comigo, irmãos? Amém. Amém. Vamos lá. Essa é pessoalmente uma escritura muito forte, que foi usada para me ajudar há um tempo atrás. Vai chorar, né? Não, é aqui em Provérbios, capítulo 24. Vamos lá, Danilo. Provérbios Isaías, não acho Provérbios aí. Achei. Provérbios, capítulo 24. Versículo 10. É essa mesmo, irmãos. Nosso terceiro ponto é: pregue para as tempestades. Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz assim: se você vacila, se você falha, se você cai, se você erra, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Em algumas versões falam assim: se você falha sob pressão, quão fraco você é. Se você falha sob pressão, quão fraco você é. Não é que você está fraco, você era forte, você está fraco, você é fraco, porque isso não foi provado no seu coração antes. Se você fala sob a pressão, e por que sob pressão? Porque é aí que a coisa pega, como eu disse antes. Se a gente está aqui, está falando, tranquilão, assim. Mas no momento da dificuldade, é aí que o seu coração está sendo provado por meio da tempestade. Se você fala nesse momento, quão fraco está o seu coração? É o seu coração. Daí de novo, quando você vê uma fraqueza no seu coração, você tem duas opções. Você fala, nossa, deixa eu ficar depressivo, porque eu sou fraco. Ou você fala, deixa eu mudar isso na minha vida. Deixa eu mudar isso porque eu posso ser forte com Deus. Numa guerra, sempre que você está na defensiva, alguns passos para você perder. Se você está num jogo, se você está na defensiva, alguns passos para você perder, para acabar e perder. Se você vê que você está perdendo, você tem que ir na ofensiva, você tem que atacar.
Você tem que fazer a vontade de Deus. Paulo fala sobre isso para Timóteo. Vamos lá comigo, em 2 Timóteo capítulo 4. É uma escritura que eu li para a região oeste semana passada. E é uma das minhas favoritas, como eu disse para eles. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Chegaram lá? Fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que é julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Eu amo essa escritura, irmãos. Essa é uma das últimas palavras de Paulo. Cerca de 65 depois de Cristo. Paulo morre em 68 depois de Cristo. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo falando assim: primeiramente, Timóteo, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. O que é fora de tempo? Quando você não sente vontade de pregar a palavra. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, ensine com muita paciência e com a doutrina. Pois haverá um momento que as pessoas, sentindo coceira nos ouvidos, elas vão juntar pessoas para pregar o que elas quiserem escutar. E como eu disse, na região oeste, hoje em dia você tem várias igrejas assim, com vários tipos de ministérios. Você tem o ministério do cara bacana, né? O que você tem que fazer é viver uma vida bacana, aparentar ser um cara bacana, com uma família bacana, com um emprego bacana, com tudo bacana. Você vai, ocupa um lugar na igreja no domingo de manhã, e você vive uma vida como de todo mundo do resto da semana. E volta para o domingo e vira um cara bacana de novo. Tem o ministério do cara bacana, você vai encontrar lugares assim. Tem o ministério da prosperidade também, que fala assim: se Deus é o rei, logo você é um príncipe, você é a princesa, você tem que ter uma Mercedes na sua garagem. Como assim? Você vai achar isso também. E algumas pessoas não creem na Bíblia, tipo, não, lógico que não existe um Deus, olha a bagunça que está isso. Isso valida mais a Bíblia para mim, porque a Bíblia mesmo fala que isso ia acontecer. Uau. E depois fala assim: eu, Paulo, Timóteo, eu já me derramei com uma oferta de bebida, que era a mais simples das ofertas que era oferecida no sacrifício. E eu posso dizer que eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Como igreja, você olha, quando olha para trás, há 5 anos atrás, quando eu me batizei, eu vejo o esforço, a dedicação, a alegria, o foco de muitas pessoas que fizeram a vontade de Deus sim. E a gente pode falar que a gente combateu o bom combate. Mas quem está longe de ter terminado essa corrida, irmãos? Isso aqui é o começo. Você está desanimado? O que você tem que fazer? Você tem que pregar tempestades. Se você está desanimado, está na sua casa, não sei, pare de agir como uma criança sem caráter. Coloca a palavra de Deus em prática. Coloca a palavra de Deus em prática. Se você coloca para outras coisas, você não tem tido caráter de seguir na frente da palavra de Deus. O que você tem que fazer é o que você já sabe que você tem que fazer. É se arrepender do seu pecado e pregar a palavra de Deus. Está no trabalho, prega a palavra de Deus. Está na faculdade, prega a palavra de Deus. Está andando para o metrô, prega a palavra de Deus. Está com vontade de pregar a palavra de Deus? Prega a palavra de Deus. Está sem vontade de pregar a palavra de Deus? Prega a palavra de Deus. Esteja na ofensiva, porque isso vai ajudar o seu próprio coração a se manter fiel para Deus até o fim. Cada um de nós aqui, irmãos, a gente tem uma missão. E como Jesus orou no começo, ele ora para que Deus nos proteja. E Deus tem protegido cada um de nós. Mas a gente está na terra ainda. E tem uma missão e um motivo que a gente está aqui. Para a gente evangelizar esse mundo inteiro. A corrida está longe de ser terminada, irmãos. Tem muita coisa a ser feita.
No Brasil, vários lugares para a gente enviar discípulos totalmente comprometidos para pregar a palavra de Deus. Amém. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Campinas, em Santos, em várias cidades, irmãos. Isso não só é legal, tipo, nossa, um dia. Não, isso está acontecendo, irmãos. Isso está acontecendo. Em menos de um mês a gente vai ver um time missionário para o Rio de Janeiro. Há 5 anos atrás, há mais de 5 anos atrás, 2011, a igreja de São Paulo foi criada. Amém. E hoje nós estamos aqui adorando a palavra de Deus. 5 anos atrás a gente já tinha havido, sido estabelecido um plano para evangelizar o mundo inteiro, um plano chamado Coroa de Espinhos. Amém. E tem 3 fases desse plano, porque se a gente quer fazer a vontade de Deus, é bom a gente ter um plano, para a gente consagrar o plano ao Senhor e dar tudo certo, como o Provérbios diz também. Nós temos um plano, a primeira fase desse plano é implantar igrejas nas 12 cidades mais influentes do mundo. Amém. Entre elas São Paulo, que é uma cidade muito influente na América do Sul. E eu lembro que quando eu me batizei, 3 cidades estavam em verde, 3 cidades tinham sido implantadas. Sim. Santiago, São Paulo e Londres. E hoje, nesse ano, a última cidade da Coroa de Espinhos vai ser implantada na conferência de missões que vai haver lá em Manila. Hong Kong vai ser implantada com discípulos totalmente comprometidos. Isso não é só algo que é bacana, isso está acontecendo. E cada uma das cidades, a fase B, fase 2, fase B, não sei como é que chama isso. A fase 2, chamamos assim, é que cada uma das cidades deve enviar discípulos para as nações vizinhas. E a fase 3, as nações que já têm os discípulos lá vão evangelizar suas próprias nações. Amém. Não é só algo legal que, nossa, quando isso acontecer vai ser muito legal. Isso está acontecendo, irmãos. Em menos de 5 anos isso aconteceu. Verdade. Só que no meio de tudo isso vai haver tempestades. Uau. De forma macroscópica e de forma individual também. Como você vai agir durante essas tempestades? Irmãos, vamos ter caráter frente à palavra de Deus. Entender que Deus está no controle. Deus está falando com você por meio dessas tempestades. E a gente tem que perseverar na soberania de Deus. Espero que tenha ajudado vocês essa aula, irmãos. Para Deus toda a glória. Amém. Obrigado, Danilo, por compartilhar conosco essa manhã. Vamos nos preparar para a Santa Ceia e durante esse momento quero convidar a todos a cantar uma canção na página número 7, Vivam em Paz. São página número 7, Vivam em Paz. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor